Olá! Quando se fala num processo judicial, o que é que vem logo à cabeça? Provavelmente uma confusão, uma batalha, discussões sem fim. Mas a verdade é que por trás de tudo isso há uma estrutura, e bem sólida. Hoje vamos desmontar essa estrutura para perceber os seus três pilares fundamentais. Ok, vamos a isso. O que é que de facto acontece quando alguém decide levar uma disputa para um tribunal? Vamos desmistificar este processo passo a passo. E para perceber isto, temos de começar pelo início. E o início é, invariavelmente, um problema, um conflito no mundo real. Antes de haver qualquer papelada ou tribunal, há uma questão que precisa de ser resolvida. É mesmo aqui que tudo arranca. Duas pessoas ou duas empresas que simplesmente não se entendem. É neste momento que percebemos porque é que precisamos de um sistema formal, um mecanismo que ofereça uma solução quando as partes não conseguem chegar lá sozinhas. E esse mecanismo, claro, tem as suas próprias regras e os seus próprios personagens. O que nos leva direitinhos ao nosso primeiro pilar, os sujeitos envolvidos. Afinal, quem são os protagonistas desta história que se desenrola nos tribunais? Essencialmente, temos três papéis centrais. De um lado, o autor, que é quem dá o pontapé de saída, a pessoa que sente que o seu direito foi violado. Do outro, o réu, que é quem é chamado a responder, a defender-se dessa alegação e, a fazer de árbitro nisto tudo, o juiz. É ele que vai ouvir os dois lados e, no fim, tomar uma decisão. Mas atenção, não é qualquer um que pode entrar neste jogo. É preciso ter o que a lei chama de capacidade de ser parte. Podemos pensar nisto como o bilhete de entrada. É a aptidão fundamental que uma pessoa, uma empresa ou até outras entidades têm para poder participar num processo. Sem isto, nem sequer se pode entrar em campo. Ok, já sabemos quem pode jogar, mas como é que se joga? Qual é o plano? Isto leva-nos diretamente ao nosso segundo pilar, a ação. E não estamos a falar de uma discussão acesa. A ação é o caso formal, o guião estruturado que é apresentado ao tribunal. E toda a ação, para ser válida, precisa ter três ingredientes essenciais. Primeiro, as partes, que já conhecemos. Segundo, a causa de pedir, que é basicamente a combinação entre a história do que aconteceu e a base legal para a queixa. E terceiro, o pedido. Ou seja, o que é que o autor quer, concretamente, que o tribunal faça. Vamos aprofundar um pouco esta causa de pedir, porque esta distinção é fundamental. Ela divide-se em duas partes. A causa remota são os factos, a história crua do que aconteceu. Mas uma história por si só não chega. É preciso a causa próxima, o fundamento jurídico, o direito específico que se alega ter sido violado. Uma coisa é a história, a outra é a justificação legal para essa história ser relevante para um tribunal. Da mesma forma, o pedido também tem estas duas camadas. Existe o pedido imediato, que é o procedimento legal que se pede ao tribunal, como uma ordem de condenação, por exemplo, mas por trás disso está o pedido mediato, que é o objetivo final, o bem que se quer obter na vida real, como receber o pagamento de uma dívida. Um é a ferramenta processual, o outro é o resultado prático. Então já temos os jogadores e o plano de jogo. Mas onde é que este jogo acontece? Qual é a arena? A resposta está no nosso terceiro e último pilar. A jurisdição. A autoridade oficial que dá a um tribunal o poder para ouvir e decidir um caso. E é muito importante perceber que a jurisdição não é apenas um poder, é um dever do Estado. Funciona como um mecanismo oficial para intervir, resolver disputas e, em última análise, garantir a paz social, aplicando a lei de forma imparcial. No entanto, essa autoridade não é limitada nem arbitrária. Pelo contrário, ela opera dentro de um quadro de regras muito estritas, desenhadas para garantir que o processo seja justo e legítimo para todos os que nele participam. E aqui estão alguns desses princípios fundamentais. O juiz natural, que nos garante que o julgamento será feito por um juiz competente e imparcial, e não por um tribunal de exceção. A inafastabilidade, que é a garantia de que a porta da justiça está sempre aberta. A inevitabilidade, que significa que, uma vez tomada a decisão, as partes têm de a cumprir. E a investidura, que assegura que só quem foi legitimamente nomeado como juiz é que pode exercer este poder. São as regras do jogo que garantem que ele seja justo. Bem, vimos os jogadores, o plano de jogo e a arena. Chegou a hora de juntar todas as peças e ver como estes três pilares se ligam para transformar um conflito do mundo real numa resolução judicial. Se pensarmos nisto como um jogo, a analogia torna-se muito clara. Os sujeitos são os jogadores. A ação é o plano do jogo, o guião que guia cada movimento, com base em factos, direitos e um objetivo claro. E a jurisdição é a própria arena, o espaço com autoridade para acolher o jogo e declarar um resultado final. Portanto, o ponto crucial a reter
é que estes três elementos, os atores, o plano de jogo e a arena, não são opcionais. São a fundação indispensável que sustenta cada processo judicial cível. Sem um deles, a estrutura simplesmente desmorona. No fundo, o objetivo de toda esta estrutura complexa vai muito além de apenas decidir quem está certo ou errado. Como esta citação nos lembra, o propósito maior é resolver conflitos de forma pacífica, manter a ordem social e até educar as pessoas sobre os seus direitos e deveres. E isto leva-nos a uma última reflexão. Mesmo com um sistema tão estruturado, tão lógico, será que um processo tecnicamente perfeito garante sempre o que consideramos ser uma justiça perfeita? Fica a reflexão.